Olá, tudo bem? Eu quero falar com você aqui sobre os nossos experimentos ou como que a gente monta um relatório virtual, tá? Aliás, não só virtual, esse relatório também ele serve para os experimentos presenciais que a gente vai fazer. Inclusive essa semana, se você estiver assistindo isso antes do dia 1º de abril, dia 1º a gente vai ter um experimento presencial, tá? Lá no laboratório, lá no Makespace, tá? Então a ideia é mostrar aqui, te demonstrar como é que a gente monta um relatório em detalhes e tudo mais, tá? Tem algumas, eu vou adiantar aqui, tem algumas modificações que eu vou fazer para o próximo relatório, para você entender como é que é a montagem dele de uma forma bastante geral no sentido do modelo que eu deixei lá para você dar uma olhada, tá? Mas os detalhes que você vai preencher é justamente o que você fez, literalmente o que você fez. Então vamos lá. Para começar é o seguinte, o que eu vou avaliar dentro desse relatório que você vai produzir? Eu vou avaliar o que você fez. Eu não vou avaliar se o experimento, se o experimento que você fez, ele deu certo, ele deu errado. Não, eu não vou avaliar isso. Eu vou avaliar basicamente três coisas, tá? Três partes. Eu vou dividir o relatório em basicamente três partes e vou ver o que você fez nessas três partes. Basicamente é o seguinte: primeiro, a introdução ou modelo teórico. Lá, observe que eu coloquei lá no modelo do relatório, eu coloquei introdução barra, se não me engano, acho que foi teoria barra modelo teórico, alguma coisa assim. Você não precisa deixar esse título, tá? Você pode modificar todo o título, todo o trabalho tranquilamente, desde que, claro, você tenha basicamente esses três componentes que eu vou te falar aqui. Primeiro, modelo teórico, teoria ou introdução. O que tem que conter nessa primeira parte? Nessa primeira parte, você vai colocar todo o arcabouço teórico, toda a teoria. Tá? Então você vai pegar, por exemplo, aqui eu estou com o livro do Tipler, aquele que a gente utiliza, tá? Na realidade a gente utiliza a sexta edição. Mas esse aqui é o que eu tenho em mãos, então você pode utilizar o livro do Tipler, do Halliday ou algum outro modelo que você tirar, que você estiver utilizando, tá? Então você pode utilizar qualquer um deles. E aí, o que eu vou fazer lá no modelo teórico? Eu vou fazer exatamente o que está aqui no livro. Eu vou pegar aqui o livro, esse aqui, aí lá nas referências bibliográficas você coloca direitinho o material que você está utilizando dentro da ABNT, tá? Você pode pegar até em menta e ver lá como é que eu escrevi o nome do autor, o título do livro, a editora, o ano, tudo direitinho, segue a BNT, tá? Para você escrever lá nas referências. Então você coloca lá o livro, por exemplo, tá? Utilizando apenas um exemplo, eu vou utilizar o livro do Tipler. Então eu vou colocar lá Tipler, com letra maiúscula, vírgula, P.A., que é o nome do autor ou dos autores aqui deste livro, vírgula, Mosca, tudo em minúsculo, G. que é o nome do outro autor. Física, dois pontos, mecânica, oscilações e ondas, vírgula, termodinâmica, volume 1, quinta edição, aí lá na descrição das referências bibliográficas, tá? Rio de Janeiro, dois pontos, LTC, que é o nome da editora, vírgula, 2006, porque é essa versão que eu tenho aqui, tá? Que é a quinta edição. Então tem que colocar lá, que também é da quinta edição. Se você estiver utilizando a sexta, você coloca a sexta edição, que é o que está lá na nossa biblioteca, tá? E aí lá no modelo teórico eu vou colocar, olha, Estou tentando pegar a página aqui só para explicar direitinho esse ponto. Olha, a gente vai fazer um trabalho sobre um experimento sobre o movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme significa que o movimento ele é em linha reta e ele é uniforme, ou seja, não tem aceleração para modificar a velocidade. Se não tem aceleração para modificar a velocidade, então eu vou partir de algumas equações. Aí eu começo a escrever as equações. Tá? As equações que eu vou utilizar nesse trabalho são, e aí a primeira equação, S, estou chutando, tá? Eu estou simplesmente dizendo aqui aleatório como é que eu escreveria essa parte do modelo teórico. Você vai escrever do seu jeito, com as suas palavras. A primeira equação que a gente vai utilizar aqui é a equação S igual a V vezes T, onde S significa todo o espaço percorrido, V é a velocidade,
é a velocidade média, por exemplo, tá? E t é o tempo medido em todo esse percurso. Essa é a minha primeira equação, coloco o número dela. Por que eu vou colocar o número dessa equação? Porque lá na frente, em outras partes do texto, eu vou utilizar essa mesma equação. E aí eu não preciso reescrever essa equação de novo em outros lugares. De acordo com a equação 1, que eu já coloquei na introdução, então você não precisa reescrever a equação, tá? Aí, uma outra equação que eu vou utilizar é a equação que V é igual a S dividido por T, onde V é a velocidade média, S é o espaço todo percorrido e o T é o tempo todo medido. É uma outra equação. Só que essa equação eu não vou utilizar ela no restante do trabalho. Por exemplo, tá? Que eu estou dando apenas um exemplo. Não vou utilizar essa equação. Então eu não coloco número para essa equação. E assim vai indo. Tá? Então, na introdução do modelo teórico, eu vou dizer o que é o movimento retilíneo uniforme, o que significa isso. Eu vou colocar as equações teóricas, ou seja, toda a equação por onde eu vou fazer as contas. Vou enumerar as equações que eu vou utilizar, as que eu não vou utilizar eu não coloco. E aí tem uma outra equação lá que é a S... eu tinha até separado eles. Tem uma outra equação lá que é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔX. Né? Eu tirei essa equação da onde? Eu tirei essa equação aqui dessa forma. Aí você vai lá e deduz a equação. Pode colocar também a dedução de equação, não tem problema. Tá? Novamente, aqui é só um exemplo. Aqui a gente não vai utilizar essa equação do tipo aceleração constante, porque nem tem aceleração. Tá? Aí tem lá as equações todas que você colocou, que você deduziu, que você vai usar. E aí você coloca também gráfico. Você pode utilizar os gráficos do livro. Na página, de acordo com o Tipler, e aí você você coloca só a referência, ou seja, o númerozinho, porque você já colocou nas referências bibliográficas. De acordo com o Tipler, e aí coloca número 1, por exemplo, que é a primeira referência bibliográfica. O número 1 ele referenciou lá nas referências bibliográficas. Beleza. Quem que é Tipler? Que referência é essa? Não, ele colocou lá nas referências bibliográficas. Beleza, fechou. Então, de acordo com o Tipler, o gráfico da velocidade em função do tempo para a condição de uma aceleração constante, que não é o nosso caso aqui, é esse. Você vai lá e coloca o gráfico. Tá? Coloca gráfico, coloca os gráficos de velocidade constante, aceleração constante, espaço em função do tempo, coloca os gráficos. Tá? Novamente, eu estou só apenas colocando exemplos de como é que você coloca isso na introdução. Tá? Então, você coloca, preencheu ali e tudo mais. Porque no final das contas, o que eu vou fazer, que é essa primeira parte do relatório? Eu quero saber, e aí eu vou analisar isso, você fez medidas em um laboratório, seja virtual, presencial, e aí estou falando de forma geral aqui, tá? Então você fez um experimento, você tomou dados desse experimento, e você analisou esses dados, fez um monte de cálculos e tudo mais, e tá. Você analisou esses cálculos baseado em quê? Nas equações do MRU. E onde estão essas equações? Aqui no modelo teórico. Tá? Um outro detalhe lá na frente, né, que seria a terceira parte do trabalho. O experimento, ele deu certo ou não deu certo? Para mim não importa se ele funcionou ou não funcionou. Para mim importa a descrição que você fez, se ele funcionou ou não funcionou. O experimento, digamos, né, deu tudo errado. Tá, mas deu tudo errado baseado em quê? Porque você fez medidas. Deu errado o quê? Os dados, não existe dados certos ou errados. Existem dados. Agora, os dados estão certos ou errados dentro de um contexto teórico. Qual é o contexto teórico? Isso que você está escrevendo. Então, o experimento deu tudo errado e tudo mais, porque, de acordo com o modelo teórico, deveria ter dado isso. E os meus dados analisados deu um negócio completamente diferente. Entendeu? Esse é o ponto. Então, para eu saber se o seu experimento deu certo ou deu errado, e saber por que ele deu certo ou por que ele deu errado, baseado no modelo teórico, que é o que você está escrevendo aqui nessa primeira parte. Tá? Então, a primeira parte é isso. Escreve todo o texto, coloca equações, coloca os gráficos baseados em livros, pode ser em artigos também, na internet, da internet, mas coloca o link lá direitinho, igual a BNT, tá? Você vai colocar o link, quando que você acessou, a data que você acessou e tudo mais, porque aí eu tenho que conferir para ver se esse link existe ou não. O link não existe mais,
mas não existe mais hoje em dia que eu estou analisando, ou já não existia quando você colocou. Por isso que é importante colocar a data também. Então essa é a parte da introdução. Aí põe figuras, fica à vontade nessa parte, porque esse vai ser o referencial para você fazer análise de dados e para dizer se o experimento deu certo ou deu errado. Tá? Esse é o primeiro detalhe, essa é a primeira parte do relatório. A segunda parte é os dados. Os dados que você fez, as medidas que você fez. E aí, por isso, eu vou até colocar aqui no... deixa eu só colocar aqui os arquivos. Deixa eu fazer aqui a transição. Bom, tá aqui então, você vai encontrar tudo isso que eu estou falando dentro do Canvas, tá lá dentro do Ava, que tá aqui o modelo do relatório, tá aqui direitinho, .doc, que você pode baixar e fazer a alteração direitinho, tá? Então esse aqui é o modelo do relatório. Lembrando, tá? Só coloca naquele padrão que eu tinha pedido, tá? O nome, o seu nome, traço o seu RA, traço o título do experimento, tá? Que você está fazendo, tá? Só para uma questão de um controle aqui. O título do experimento é esse aqui. Cadê? Não, é aqui, é do dia 18. Experimento virtual 1, traço movimento retilíneo uniforme. Esse é o nome do experimento. Só coloca assim, só para eu poder... Isso é um padrão que a gente já está construindo aí, inclusive para os outros experimentos, tá? Só para eu me guiar. Então, o nome do arquivo, na hora que você for me mandar aqui dentro do AVA, é o seu nome, o seu RA, né, o seu registro acadêmico lá, um númerozinho lá para eu colocar direitinho lá na chamada, lá na nota e tudo mais, e o nome do experimento, me saber qual é o experimento que você está fazendo, porque esse é o primeiro, mas vai ter outros experimentos também que vocês vão fazer, tá? Que você vai fazer, tem vários outros experimentos. Então tá aqui direitinho o modelo do relatório, presencial e virtual é o mesmo. Eu vou alterar esse aqui, mas não agora, tá? Vamos terminar esse aqui, aí depois eu altero e coloco aqui novamente, tá? Tá aqui o experimento para você acessar, tá? Experimento virtual, então quando você clicar aqui já vai abrir a outra página lá, aqui ele carregou e aí ele já carrega aqui o experimento virtual, tá? E tá aqui o roteiro, que é o que você tem que seguir para você fazer o experimento, tá? Eu já deixei ele até aqui já separado, deixa eu te mostrar, que é esse, tela cheia, que é esse aqui. Ficou bem pequenininho, não vai dar para ver direitinho, mas você tem ele aí, tá? Então tá aqui em detalhes como é que é para você fazer o experimento, tem uns detalhes de procedimentos e tudo mais. Tá aqui tudinho direitinho. As figuras, você pode até utilizar as figuras aqui, ou tirar print lá do experimento virtual também, tá? Então tá aqui tudinho detalhado o que você tem que fazer e também depois disso, depois de você montar e tudo mais, as medidas que você tem que tomar. As medidas aqui, tomando dados de registro, que é o que vai estar lá no experimento, tudo direitinho, e aí tem umas tabelinhas. Aí você preenche todas essas tabelas aqui para você poder utilizar lá no relatório, tá? Então você preenche esses, ou outras tabelas também, se você preferir preencher outras tabelas também, tá? Deixa eu só voltar aqui. Tá? Então, tá aqui também dentro em PDF e em doc também, se você quiser pegar a tabela, tá aqui direitinho. Tem o vídeo anterior, eu fiz um experimento aqui na hora, mostrando aqui como é que faz o experimento, tá? Então tá aqui direitinho. Então tá aqui o relatório, você vai me mandar aqui por esse link do dia 25/3, tá? Que na realidade também está no dia 1/4, tá? É o mesmo que você pode entrega do relatório virtual, tá? Então você me entrega aqui, você mande. Se der qualquer problema, me manda por e-mail, tá? alexandre.fernandes@idp.edu de educação, edu.br. Me manda lá por e-mail também, ou leva impresso e me entrega lá na aula no dia 1/4, tá? Eu não vou receber depois. Apenas até o dia 1/4, 11h59 da noite, se for virtual, ou lá no horário da aula, tá? Então me entregue, não atrase, tá? Porque a gente não tem como prorrogar esse prazo de novo, tá? Na realidade eu nem deveria ter prorrogado esse prazo, mas eu dei um jeitinho lá, tá? Então não tem como prorrogar esse prazo novamente. Então não deixe de entregar, e ele vale nota, esse roteiro, esse relatório vale nota. Eu tenho que olhar direitinho aqui qual que é o valor, mas se não me engano ele é 10% do valor da média final, tá? O trabalho vale 10, eu vou corrigir e depois eu vou multiplicar por 0,1
que é o peso dentro da média, tá? Então ele vale um percentual bem grande aí da média final, tá? Então tá aí, beleza, você vai fazer tudo isso, baixou isso aqui e tal, fez o experimento, tomou os dados, tudo que tinha que ter tomado, e aí agora você vai fazer o relatório, tá? E aí essa primeira parte é a introdução que eu falei, a segunda parte, deixa eu só colocar aqui o Word, que é esse aqui, a segunda parte dessas 3 divisões que eu estou colocando é mais ou menos isso aqui, objetivos, descrição do experimento e dados. Aí você pode colocar mais, aqui está já a análise de dados direto, mas você pode colocar aí os dados. Os dados foram esses aqui que eu obtive lá no experimento, tá? Essa segunda parte é o quê? A segunda parte você vai colocar os objetivos do experimento. Você está fazendo experimento para quê? Ah, esse experimento é para fazer tal coisa, é para a gente ver o MRU numa rampa e tudo mais, tá? Você vai colocar aqui os objetivos. Descrição do experimento. Você fez experimento como? Não, esse experimento eu acessei o site da Algetec, que está lá dentro do AVA, né, e é um experimento virtual, tá? Se for virtual, coloque virtual, que é esse caso aqui. Aqui eu estou colocando um pouco mais geral. Tá? Se for presencial, não, a gente teve presencialmente lá no Makespace, tinha lá os materiais da Algetec, que é o que eu vou descrever para frente. A gente fez experimento dentro do laboratório. Materiais utilizados. Que material que você utilizou? Os materiais que eu utilizei foram tais e tais e tais, que você pode até pegar do roteiro, dentro do experimento virtual. A gente fez isso aqui, foram esses materiais utilizados. Não, lá no presencial foram esses aqui que a gente utilizou. Descreva, é uma descrição. Coloque fotos, printa ali a foto do fuso, do cronômetro, você usou aquele cronômetro lá, multicronômetro, o que você utilizou? Tira fotos. Tira foto lá do presencial ou prints mesmo. E coloca. Enche aqui de fotos, tabelas, o que você quiser colocar, tá? Material utilizado. Montagem do experimento. Como é que você montou esse experimento que você fez? Ah, eu nivelei a base, aí eu tive que pegar o nivelador lá com a bolinha, coloquei em tal lugar, e aí eu fiz um ajuste lá na parte de baixo, e aí depois eu coloquei o fuso, depois eu cliquei para ele poder movimentar a rampa até 20 graus e tudo mais. Descreve. Depois eu liguei a fonte do cronômetro, do multicronômetro, depois eu peguei um cabo e liguei lá na posição S0, que é o do cronômetro. Descreve a montagem em detalhes, tá? Ou lá no presencial, porque a gente fez algum experimento. Eu peguei assim, eu coloquei ali o ajuste de 20 graus, coloquei um carrinho e ajustei as rodinhas dele bem nas brejinhas de chapa que tem ali, coloquei na posição inicial, estou segurando de tal forma, tal, desse jeito. Descreve, tá? Procedimentos e atividades. Beleza, você montou o experimento, descreveu tudo, tá. E você vai fazer o quê? Ah, nesse virtual, nesse primeiro, tá? Talvez você esteja assistindo isso em outros experimentos futuros. Ah, nesse virtual, nesse primeiro que a gente fez aqui, eu peguei o imã, peguei a bolinha lá, coloquei lá no iniciozinho, lá no virtual, e aí ele já aparece uma caixinha para eu clicar. Quando eu clicar, ele já solta a bolinha para descer. Ou no presencial, digamos que você fez experimento presencial, qualquer outro. Ah, eu peguei ali o imã, arrastei a bolinha até lá em cima, e aí com uma mão eu estava com o imã segurando a bolinha, e com a outra mão estava com o cronômetro. A hora que eu soltei e a bolinha passou nas marcações 0, 100, 200, 300 e 400 milímetros, eu dei um clique para marcar o tempo. É isso. As atividades são essas. É como é que você está executando o experimento, tá? Então essa é a primeira. E aí, tá. No final das contas, você fez o que com esse procedimento? Aí com isso, eu adquiri tais dados. E aí você coloca quais dados que você adquiriu. Que é o que aparece aqui. Cadê o do experimento? Aqui, ó. Tá vendo que aqui, lá no multicronômetro, você vai ter aqui os dados registrados? E aí você vai anotar aqui o valor dos dados? Então, aí eu adquiri os dados tais. Da primeira medida, eu fiz isso 3 vezes, fiz isso sempre da mesma forma, ou não sei, anota isso direitinho. E aí os dados que eu coloquei foi, primeiro aqui, segundo, ele passou tal, desse jeito, e obtive essa tabela. Essa tabela aqui é a única tabela de dados que existe em todo esse experimento. O resto de tabelas, de gráficos, de equações e tudo mais, não são dados. São análises que você está fazendo. Aqui é que são os dados.
dados do experimento. É isso aqui que são os dados. O resto que você vai fazer é outro detalhe, não é aqui, tá? Então aqui são os dados, você anotou os dados, eu fiz tudo isso e deu esses valores que estão na tabela abaixo. Agora vamos aos detalhes, tá? Se você está fazendo experimento, tá vendo que aqui, olha só como é que deu esse aqui, olha quantas casas decimais que deu aqui. Deu um monte. Anote todas. Anote todas as casas decimais que apareceram no experimento. Se você fez com multicronômetro que tem 7 casas decimais, anote as 7 casas decimais. Se você fez com celular que tem uma casa decimal ou 2 casas decimais, anote uma ou 2 casas decimais. Mas aí menciona qual cronômetro você está utilizando. É o do experimento e ele dá 7 casas decimais. Então eu vou contar as casas decimais. Que tem 7 casas decimais, porque o cronômetro dele tem 7 casas decimais. Beleza. Eu fiz com o cronômetro celular e o cronômetro celular só tem 2 casas decimais. É por isso que a tabela dele aqui só tem 2 casas decimais. Se você não coloca o tipo de cronômetro e coloca qualquer coisa aqui, eu falei, tá, você tirou isso da onde? De onde é que você mediu isso? Ou se você mediu um negócio que tem 7 casas decimais e só colocou 2, por quê? Você já está fazendo arredondamento? Dado não é arredondado. Dado não é arredondado, como a gente trabalhou em sala de aula, tá? Então não é para arredondar dados aqui. E ainda te sugiro a não arredondar os dados, inclusive na hora que você estiver fazendo as contas. Não arredonda. Carrega todas as casas decimais que tiver. Se a calculadora que você está fazendo é do computador e tudo mais, der 20 casas decimais, anote as 20 casas decimais e coloca nas contas. Coloca tudo isso, tá? Então vamos lá, vamos por parte. Então essa é a segunda parte do experimento, tá? Ou a segunda parte do relatório, que é justamente a parte de como é que você montou os objetivos, descrição do experimento e a tomada de dados. Beleza. Você fez tudo isso, aí agora vem a última parte do roteiro. Qual que é a última parte do roteiro? É a análise de dados, a discussão e a conclusão. Beleza, você pegou esses dados para quê? Eu peguei esses dados, agora eu vou fazer tais contas. Que contas que você vai fazer? Então, de acordo com a equação, deixa eu só colocar aqui, de acordo com a equação lá da introdução do modelo teórico, eu vou utilizar a equação 1 para fazer essas contas aqui, para eu achar a velocidade média, ou qualquer outra coisa do tipo. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, esses aqui são os meus dados que eu fiz desse experimento, tá? Eu fiz esse experimento também. Então, o experimento que eu fiz foi virtual, não foi lá no local. Então, foi isso aqui que eu anotei. Eu anotei a posição 0, 100 milímetros, ou seja, 0,1 metro, 0,2, tal. Aqui eu anotei direitinho a posição, tá? Que tem lá no experimento. Eu anotei o cronômetro, as medidas que eu mesmo fiz no cronômetro, que são essas medidas aqui. Isso aqui são as medidas que eu anotei. Isso aqui são os dados. É o que está em amarelo, são os dados. Aí agora eu vou fazer análise desses dados. Que análise que eu vou fazer? Primeiro eu preciso saber quanto tempo em cada período de 0 a 100 segundos deu. Quanto tempo que deu? Ou em qual intervalo de tempo deu? Deu esse aqui. Aliás, deu esse aqui, de 0 a 100, no ponto 0,1 deu esse aqui. No 0,2 deu esse aqui, porque eu peguei esse menos esse. Isso aqui já é cálculo. Aí no cálculo, aqui no caso eu coloquei no Excel, aqui a minha medida deu 2, 4, deu 7 casas decimais. Então, nos cálculos aqui, eu vou colocar 7 casas decimais e vou mandar o Excel fazer. Aí eu calculei por período direitinho aqui, os períodos que tem. Tá? Aqui eu só coloquei um exemplo, tá? Então tem umas continhas aqui que nem estão certas, mas é só para demonstrar aqui as contas de uma forma geral. Então eu vou colocar aqui as contas. Esse aqui já entra na análise de dados. Tá? Do período 1, ou da primeira medida, da segunda medida deu esse aqui, da terceira medida deu esse aqui. Aí eu pego essa tabela e coloco lá na parte de análise de dados. Outra coisa de análise de dados que eu vou fazer, que é o que pede lá no roteiro, tem para calcular o tempo médio, ou seja, em cada um dos pontos ou dos intervalos. Tá? Qual que é o tempo médio? Deu esse aqui. O que é isso aqui? É a soma desse mais esse dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque eu fiz 3 medidas. Então, aí eu escrevo isso na análise de dados. Olha, tempo médio significa o tempo médio das medidas que eu fiz. Eu realizei 3 medidas de experimento. Então, eu tive 3 pontos médios, ou 3 pontos de tempo. Eu vou somar esses 3 pontos de tempo, ou esses 3 tempos, e vou dividir por 3, que é
a quantidade de medidas que eu tenho. Então, fazendo essa conta, dá esse aqui, o tempo médio. Uma outra coisa que tem lá é dentro do intervalo, o tempo médio desse intervalo e a velocidade média. A velocidade média, como é que se calcula a velocidade média? A velocidade média se calcula de acordo com a equação 4, que é lá da introdução. De acordo com a equação 4, a velocidade é igual a espaço dividido por tempo, ou ΔS dividido por S, ΔS dividido por T, não sei como é que eu vou colocar as minhas variáveis, ΔS dividido por T. Aí eu vou colocar isso, a velocidade média deu tanto, que é o quê? É justamente a distância que eu estou colocando dividido pelo tempo. E deu isso aqui. Aí eu vou lá e coloco essa tabelinha lá também. Tá certo? Aí eu coloco essa tabelinha lá, tudo direitinho, tal. Análise de dados. Próximo passo que eu tenho que fazer da análise de dados, deixa eu só colocar aqui no roteiro, tá? Eu tenho as tabelas que estou construindo tudo mais, análise e discussão de dados. Aí beleza, fiz esse monte de tabelas, coloquei. Então vamos lá. Aí tem algumas perguntinhas aqui que eu deixei para vocês, 8 perguntas que você vai responder dentro do texto na parte de análise de dados, discussão e tudo mais, tá? Então, beleza, eu coloquei essas tabelas, construí, eu coloco como eu construí essas tabelas, foi desse jeito, dividindo isso com aquilo, depois que eu subtraí, como é que eu montei a tabela? Você tem que explicar como é que você montou aquelas tabelas, tá? Não é simplesmente jogar ali do nada. Pode até colocar forma de Excel, se você estiver usando Excel, qualquer coisa do tipo, mas tem que me dizer como é que você está fazendo isso, tá? E aí na análise de discussão de dados primeiro, por que é importante nivelar a base do plano inclinado? E aí você começa o texto. Olha, eu fiz experimento todo, produzi essas tabelas todas e tudo mais, tá? Mas é importante nivelar a base do plano inclinado, por quê? Porque se não nivelar, vai acontecer isso, aquilo, o experimento não vai sair de acordo, porque a coisa vai estar desnivelada, pode ter uma velocidade maior ou menor, em tal ponto e tudo mais. Então, para o experimento ficar certinho, tem que deixar ele em paralelo, direitinho com a mesa, com o chão bem alinhado e tudo mais. Aí você não vai pegar isso aqui como um questionário e jogar, tá? Isso aqui você vai colocar dentro do texto. A segunda pergunta é: em cada uma das descidas, as medidas do tempo a cada intervalo não se repetiram. Qual a principal razão disso? Então tá aqui, ó. Eu fiz uma medida aqui, todas as minhas medidas deu valores diferentes. Não deu nenhum que deu igual, né? Não, nenhum deu igual. Por quê? Por que deu tudo diferente? Aí você coloca num próximo parágrafo. Olha, eu fiz 3 medidas e produzi tudo mais, e as medidas de tempo deram diferentes. Por quê? Porque o tempo de reflexo, na hora que eu estava fazendo o experimento, no meu caso aqui do reflexo, apertando a tecla Tab, e aí tem um delay entre o computador e a conexão com a internet, e pode influenciar nisso, tá? Por isso que não se repete, não dá o mesmo valor igual, tá? Com base nos seus conhecimentos, qual a influência do ângulo da rampa no tempo de descida da esfera? Tá, eu coloquei 20 graus, mas se eu aumentar o ângulo, de acordo com o modelo teórico, né, o coeficiente angular, que você vai colocar lá também no modelo teórico e tudo mais, se você aumentar o ângulo ou diminuir o ângulo, o que acontece com a velocidade, o tempo e tudo mais? Vai alterar alguma coisa? Aí você fala, vai alterar isso? Não vai alterar nada. Tem que colocar isso também, tá? Com base nos dados obtidos do gráfico de espaço, constrói um gráfico, tá? Com base nos dados obtidos, construa o gráfico do espaço em função do tempo, da esferinha. Você já tem um gráfico desse, tá lá na introdução, que não tem dado nenhum. Aí você faz o mesmo gráfico, mas com seus dados. Tá? E quais dados que você vai colocar aqui? Espaço em função do tempo, pega esse de tempo médio e de posição. Tá? Utiliza esse aqui, que já é analisado. Tá? Qual é o significado físico do coeficiente angular do gráfico? Você já falou coeficiente angular do gráfico lá na introdução. Lá na introdução você já deve ter falado alguma coisinha disso. Aqui você vai reexplicar novamente, já baseado nos dados. Ó, de acordo com o gráfico lá da introdução, o coeficiente angular fisicamente é isso. E de acordo com os dados que eu fiz aqui do gráfico tal, dos meus dados, deu isso aqui. O coeficiente angular está falando que é isso ou aquilo. Aumenta a aceleração, diminui, o que é que ele faz? Então, é isso que você tem que colocar. Em seguida, calcula a velocidade média da esfera no trajeto de 0 a 400. E a velocidade média da esfera de 0 a 400 milímetros é de tanto.
de acordo com os dados que eu obtive. Utilizando a função horária do MRU, onde é que está essa função horária? Lá na introdução. A velocidade média para cada um dos intervalos da percorrida pela esfera, você já deve ter citado essa tabela aqui em algum lugar, ou seja, isso aqui já vai estar respondida essa questão dentro do seu relatório. E aí, por último, as velocidades encontradas para cada intervalo foram aproximadamente as mesmas? Elas coincidem com a velocidade média? Então você vai colocar aqui, foram aproximadamente as mesmas? Deixa eu ver aqui nos meus, aqui que eu fiz, velocidade, foram aproximadamente as mesmas, mas nenhuma deu igual, tá? Elas coincidem com a velocidade média? Eu nem calculei a velocidade média aqui, mas aí você vai calcular a velocidade média aqui, o meu com certeza não vai ser igual às velocidades médias de cada intervalo aqui. Não foram, elas coincidem com a velocidade média? Não. Por quê? E aí você explica o porquê. Tá? E aí, isso é análise de dados, conclusão, já é o finalzinho da discussão e tudo mais. Tá? E aí, um último detalhe que eu queria que você colocasse justamente na conclusão. Conclusão de tudo isso o experimento que você fez, ele deu certo com a introdução ou o modelo teórico que você fez? É aquilo que você esperava? Funcionou? MRU está certo? Você provou que o MRU não está certo? Ele está errado? Por quê? Por onde? Isso é o tipo de coisa que você vai concluir. Tá? Então, de acordo com o experimento que eu fiz aqui, o MRU está correto e tal, os dados que eu obtive estão bons, porque bateu com o MRU, eu tenho aqui um gráfico, tudinho, uma reta, uma inclinação de reta e tal, deu certinho. O experimento foi um sucesso tal, por causa que o previsto era isso, a parte prática, de acordo com a análise de dados, deu certo. Pode colocar isso, tá? Não deu nenhum ponto negativo? Não, deu tudo certinho. Ou por um outro lado, o experimento deu mais ou menos, deu muita coisa errada, o meu reflexo no dia não estava muito bom na tomada de dados. De novo, eu não vou analisar se o seu experimento está certo ou está errado, eu vou analisar o que você escreveu. Se o experimento deu errado, por que ele deu errado? É isso que eu vou analisar. Eu vou analisar a motivação, aliás, o que você colocou do porquê que o experimento deu errado. Tá? Inclusive, e dá para eu saber, e dá para saber mesmo, se você fez esse experimento, realmente se você fez ele, ou se você simplesmente copiou de alguém e tudo mais. Dá para saber tranquilamente. É claro que acredito que você vai ter feito esse experimento. Você pode até fazer ele em duplo, não tem problema nenhum, junto com outro colega e tudo mais, mas cada um vai ter o seu conjunto de dados de forma independente, tá? Não tem problema nenhum você trabalhar em conjunto com o outro, tá? Eu até, vamos dizer assim, te incentivo a trabalhar com os outros colegas, a formar grupo, fazer experimentos. É até bom fazer isso, tá? Mas cada um vai entregar um relatório próprio explicando com as suas palavras o que você estava fazendo, tá? Então, o experimento deu mais ou menos certo por causa do tempo de reflexo e tal, então não deu muito certinho, então tem alguns pontos negativos. Ou deu tudo errado por causa desses dados, eu fiz isso, aquilo, e assim, vai dar errado por causa dos dados, não da análise. Esse é o ponto, tá? Então você vai colocar os pontos positivos, os pontos negativos do experimento, né? E beleza, você fez esse experimento, daria para melhorar esse experimento? Para ficar melhor de acordo com o MRU que você colocou lá na introdução? Dá para melhorar ele? Daria para fazer? Por exemplo, você fez esse com 3 medidas. Se você fizesse uma só medida, ficaria bom? Se você fizesse 1000 vezes essa medida, você fez lá 1000 vezes o mesmo experimento, ficaria melhor? Qual que é a diferença de você fazer esse experimento apenas uma vez, 3 vezes e 1000 vezes? Se eu fizer ele 1000 vezes, eu tenho uma precisão maior? Tenho uma precisão menor? Fazendo ele apenas uma vez já tá bom? É esse o tipo de conclusão que você vai colocar, tá? É esse tipo de história que você vai contar. Então, deu certo, deu errado, deu mais ou menos, porque faltou isso. Se no caso, se você tiver feito algum experimento presencial, no dia não deu muito certo, porque estava muito barulho, a tensão e tal, aí o nivelamento ali da base, na hora de medir ali, acabou a energia, na hora que eu consegui fazer, deu um pico, deu qualquer coisa do tipo, a internet estava mais lenta, mais devagar, e os dados não foram muito bons. É esse tipo de coisa que você vai colocar na conclusão.
tá certo? E aí, por último, bibliografia que você colocou, que você utilizou. Os livros, os artigos, link da internet, alguma coisa do tipo. E aqui tem aqui uma imagem que você pode colocar, tá? Você printou a imagem, tudo como é que você referencia ela, figura tal. Essa aqui é da imagem, não sei de que. As tabelas, como é que você faz as tabelas? As tabelas foi mais ou menos desse jeito que a gente fez. E as equações? Veja que aqui já tem uma equação de como é que você já escreve. Para quem nunca mexeu com Word, tá? Eu já deixei até a equação já aqui prontinha. E bem aqui na aba inserir, bem aqui vai estar a parte da equação, tá? E aí você vai ter todo esse menu aqui para você escrever a equação do jeito que você quiser escrever, tá? Do jeito que você acha. Então, por exemplo, S é igual a S0. Como é que eu escrevo S0? Porque se eu colocar aqui não vai dar certo, né? Então não é esse que eu vou colocar. Aí vai ter aqui um negócio de sobrescrito e subscrito. Então seria esse aqui. Porque aí eu venho aqui com S0, jogo um pouquinho para cá, espaço, mais velocidade, vezes, eu coloco um ponto, vezes, aí vamos colocar um parênteses aqui, a um T2, a um TF menos, então um TF, mais um espaçozinho aqui, menos um, e aí eu coloco um TI aqui, TI, tá, mais um espaçozinho, pronto, vou escrever essa equação aqui. Aí você dá um espaço aqui e aí coloca a equação 1. Coloca aqui, pronto. Então essa aqui é a equação 1. Equação 2, do mesmo jeito, você vai lá, inserir a equação e aí digita a sua próxima equação, enumera ou não enumera, V é igual a S vezes T, equação qualquer, mais 3K. Equação qualquer. Essa aqui eu não vou usar ela. Então não enumera. Próxima equação. Inserir equação. Coloca uma próxima equação. Dedução de equação. E assim vai. Tá? E aí você vai colocando as numerações das equações aqui. Tá certo? Deixa eu voltar para cá. Bom, é isso então. Para você fazer uma construção de um relatório. Tá? E deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Eu acho que não, acho que está tudo aqui já descrito o que você tem que fazer. Então acompanhe direitinho como é que está lá no relatório e lembre-se que eu vou sempre analisar esses 3 detalhes. Introdução ou modelo teórico ou teoria. Não é que você tem que colocar o título igual a esse aqui. Não, você coloca ali teoria do MRU, introdução, qualquer coisa assim. Lá na introdução, só revisando aqui de novo, lá na introdução você vai colocar toda a parte de texto. Você pode até olhar lá no sumário teórico do experimento, tá? Inclusive eu sempre estou deixando lá. Então você pode olhar lá, o sumário teórico tem 3 páginas. Não precisa fazer 3 páginas, tá? Uma página, eu acho que dá para fazer 2 páginas. Acho que já está de bom tamanho, tá? Você vai colocar o que é o experimento que está fazendo, toda a parte de... aliás, você vai colocar a parte teórica do experimento. No caso desse aqui que a gente vai ver que vocês têm que me entregar até semana que vem, dia 1º de abril, você vai colocar todo o MRU. O que é MRU? Movimento retilíneo uniforme. Retilíneo por quê? Porque é linha reta, uniforme, porque não tem aceleração. Quais são as equações do MRU? As equações do MRU é essa e aquela. Você tirou essas equações da onde? Você deduziu as equações? Deduziu como? A dedução é assim, não, é empírico, não, eu tirei do livro lá do Tipler, do Haller. Então você vai colocar toda a parte teórica nessa primeira parte, tá? Na introdução, modelo e tudo mais. Segunda parte é montagem do experimento. Você utilizou, como é que você fez o experimento? Foi no virtual, utilizei tais materiais, não, foi no presencial, utilizei tais materiais, e descreve os materiais que você utilizou, descreve a montagem em detalhes do experimento que você fez, tá? E como é que você adquiriu os dados. Eu fiz isso aqui e vou adquirindo tais dados. Põe numa tabela, põe no texto e tudo mais, os dados que você adquiriu. Essa é a segunda parte. Terceira parte é análise de dados. Análise de dados sempre vai dar uma olhada lá no roteiro, vai ter as perguntinhas, monta as tabelas, sempre lembrando para colocar todas as casas decimais,
para não fazer arredondamento nas contas, nas médias e tudo mais. Deixe para fazer isso caso você queira apresentar. A velocidade média da bolinha foi de 0,09 metros por segundo. Aí você arredonda na hora de dizer o final. Mas até de dizer o final, deixa todas as casas decimais. Coloca tudinho ali direitinho, as tabelas, tudinho direitinho. Então essa parte de análise de dados. E aí depois entra a discussão e conclusão, né? Tá, esse experimento era para a gente estar fazendo isso, aí vai respondendo as perguntas dentro de um texto, não é para fazer um questionário, é dentro de um texto. Então você responde lá direitinho quais são, por que fazer isso, por que fazer aquilo, tudo mais dentro do texto. Respondeu aquelas perguntas, está tudo respondido, está tudo direitinho ali e tudo mais. Então essa parte de análise de dados. E a conclusão, já finalizando o trabalho, é esse experimento deu certo porque eu fiz isso aqui, bateu com o modelo teórico, não bateu com o modelo teórico, os dados foram bons porque foram adquiridos assim tudo mais e deu uma precisão boa, a velocidade média bateu, tal, aquela coisa toda. Não, os dados não deu, não foram muito bons, não foram muito precisos porque deu oscilação na internet, o reflexo, deu isso, aquilo, e aí coloca bem detalhado por que o experimento deu certo, por que o experimento não deu certo, pontos positivos, pontos negativos, melhoria, dá para melhorar o experimento? Se a gente fizer esse experimento 1000 vezes, eu vou ter os dados muito melhores, porque a precisão vai ser maior, vai ser melhor, ou não. Não, se eu fizer só uma vez, já tá bom demais, ou não, se eu colocar um sensor ao invés de usar a internet, e o sensor é que vai mandando os dados lá para o computador para montar essa tabela, é muito melhor e tudo mais. Então, dá uma analisada meio que de uma forma geral, tá? E aí, novamente, o que eu vou analisar em linhas gerais, 3 blocos: introdução, análise de dados, montagem e tudo mais, e análise de dados e conclusão. Tá? São basicamente essas 3 partes. Aquelas perguntas que estão no relatório, se você respondeu essas perguntas, não de uma forma de questionar, tá? Não estou pedindo questionário. É se você respondeu aquelas perguntas, as tabelas e tudo mais, está dentro do seu roteiro. Tá? E se você fez essas 3 partes de uma forma bem detalhada, a ponto de eu pegar o seu roteiro, que é o que eu falei várias vezes lá em sala de aula, se eu pegar o seu roteiro, o seu relatório que você me entregou, se eu pegar ele, eu só sei fazer contas de mais, menos, vezes dividido. Eu vou conseguir entender a parte teórica, a parte física? Eu vou conseguir fazer o experimento do jeito que você descreveu lá? Eu vou conseguir chegar nas conclusões que você chegou? Nas melhorias, pontos positivos, pontos negativos que você descreveu? Se eu conseguir chegar exatamente o que você fez, beleza, seu relatório está excelente. Se não, o que está faltando? O que falhou ali? Então, é esse tipo de avaliação que eu, como professor na disciplina, vou fazer. Eu não vou dizer que seu experimento deu certo ou deu errado. Não. Eu vou avaliar se você fez o experimento, seguiu esses passos que eu te falei aqui, tá? Em sala de aula, e se tudo que deu certo ou deu errado, você colocou no relatório. E se eu consigo pegar aquele relatório e consigo entender a física, consigo reproduzir o experimento que você fez, tá? Esse é o grande ponto, é o grande detalhe da coisa. Tá certo? Então, até a próxima.